Bom, uma em cada 8 mulheres que tiveram bebê sofre com perturbações de humor. Dessas, de 10 a 20% podem ter o caso evoluído para uma depressão pós-parto. Vamos ver. A espera de um filho pode ser o momento mais desejado na vida de uma mulher. Mas com a explosão de hormônios, mudanças no corpo e chegada do desconhecido, podem trazer transtornos muito sérios, como a depressão pós-parto. Os principais sintomas são a diminuição da energia, o rebaixamento do humor, se sentindo triste, cansada, como se estivesse mais lenta para fazer atividades, pode ter alterações de sono, de apetite, e claro, os sintomas mais graves, mais preocupantes, né, que são pensamentos de morte, de querer fazer mal à própria criança. Tudo isso tem que ser muito bem avaliado pelo obstetra, pelo pediatra que acompanha a criança depois que nasce. Isso é muito importante ser rastreado em todas essas mulheres. O sonho de Érica era ser mãe. Com uma gravidez muito esperada, ela não imaginava que sofreria uma depressão após a chegada da filha. Queria chorar, queria sair do hospital correndo, queria sair dali. Eu não queria ficar ali naquele lugar. Era uma sensação pânico, uma coisa muito ruim. E foi no exato momento que a enfermeira trouxe a Camila para eu amamentá-la. Eu olhei assim, eu falei, meu Deus do céu, me tira daqui, eu não quero ficar aqui. E no outro dia, já na segunda-feira, o meu pastor que ia me visitar em casa resolveu ir lá no hospital. Ele falou, Deus me mandou vir. E eu vim e tal, eu expliquei o que estava acontecendo. E nessa hora trouxe a Camila para eu levá-la embora para casa. Eu não conseguia olhar para a Camila, eu não conseguia olhar para ela. E ela lá no meio daquele tanto cheio de bebê, era um carrinho cheio de bebezinho, que eles iam distribuindo os bebês para as mães para poder liberar. E eu simplesmente não conseguia olhar para ela. Foi em casa, sozinha com a filha, que Érica teve a pior crise. Teve um dia que meu marido saiu para trabalhar, eu fiquei sozinha em casa com ela, que eu tava olhando para ela, eu olhava para ela assim, eu falava, eu vou jogar ela pela janela. Eu não vou ficar com o neném aqui. E aquilo ia me subindo uma coisa muito forte, e eu achava que realmente eu ia fazer aquilo. Eu cheguei ao ponto de, minha casa era alta, os quartos ficavam no 2º andar, eu cheguei ao ponto de descer e ficar lá embaixo, porque eu falei assim, aqui embaixo não tem jeito de eu fazer nada. É um milagre mesmo, porque a gente que passa por isso, a gente acha que nunca vai passar, você acha que você vai morrer daquele jeito, que sua vida, o resto da sua vida vai ser daquela forma, de tão forte que é. E hoje eu olhar para ela e ver aquela carinha linda assim, é muito bom. No caso de Vanessa, a depressão apareceu ainda durante a 2ª gestação. Além de querer ficar isolada, ela não tinha energia para brincar com a filha mais velha. Comecei a passar mal, a enjoar, e não me senti bem, comecei a ficar muito de cama. E daí foi acabando vindo essa tristeza, né, que a gente fica muito acamada. Eu sou uma pessoa muito ativa, então eu sou muito agitada. E eu acabei começando a ficar triste, fui deixando as coisas de lado que tinha que fazer por passar mal e acabei entrando numa crise de depressão. E na semana que eu comecei a me sentir assim, eu chamei meu esposo, pedi a ele que me ajudasse, que eu precisava de uma ajuda profissional, foi onde eu procurei um psiquiatra. Hoje eu estou com 7 meses e meio de gravidez. No 6º mês eu parei a medicação, ele me isentou da medicação justamente por eu nunca ter tido nenhum tipo de quadro depressivo. E agora é só um acompanhamento mesmo. Com 8 meses ele vem me ver de novo para ver se está tranquilo. São momentos complicados pelos quais algumas mulheres passam, né? Aí durante ou depois do parto, né? E a gente sabe que
alguns evoluem para casos até trágicos mesmo, não é? Com certeza. Isso também, a Maria do Conceição, um outro preconceito que muita gente tem, quando a pessoa está passando um momento difícil assim, seja, né, durante a gravidez ou depois do parto, ou mesmo durante, normalmente, a vida fora desse contexto, muita gente acha que é frescura, que é chilique, que é... Então, isso também é bom a gente desmitificar aqui, que isso acontece, gente, isso é uma coisa real, como aconteceu com a Elva, com a Terezinha, com as mulheres que a gente assistiu ali, né? Sim. Tem características também, Márcia, a depressão pós-parto, geralmente, em alguns, quase 80% dos casos, foi de mães muito ansiosas durante a gravidez. É a expectativa muito grande que é colocada nesse bebê. E quando nasce, aquela questão da idealização, de ter um bebê saudável, tranquilo, que vai dormir a noite toda, né? Que não vai gerar tanto trabalho. E aí a realidade vem confrontando outras coisas, inclusive até com crianças às vezes doentes. É verdade. Com alguma síndrome, alguma questão. E aí essa ansiedade toda, essa expectativa toda, ela é frustrada assim, de uma forma muito imediata, muito cortante. E aí gera algum quadro de depressão. Por isso, em alguns casos também, a vontade, né, de eliminar essa dor, que não é matar o filho, não, ela quer acabar com a dor dela, só que, né, às vezes isso é dirigido a ela ou ao bebê. É verdade. É interessante que as pessoas que sabem, né, que eu tive esse quadro de depressão, às vezes me perguntam, porque eu tenho 2 filhos, né, mas eu, tanto na gravidez e pós-parto, eram os momentos que eu nunca experimentei depressão. Graças a Deus. Graças Eu a Deus. mantive bem assim, bem saudável. Agora, Mas então você, desculpa, antes, quando você começou a conversar com a gente, você disse que foram 20 anos, isso? E vamos falar então que, infelizmente, nosso programa já está chegando, né, na reta final. E algumas pessoas que não assistiram ainda o seu testemunho, a Terezinha já compartilhou, né, que ela... Eu depois queria falar assim. Mas claro que você vai falar, mas assim, os finalmente, né, que eu tô falando de como você saiu dessa situação, e a Eva ainda não colocou. Como que foi, então, que você saiu, que você se livrou da depressão? Eu acho que foi tremendo, porque uma coisa eu sei, que qualquer tipo de doença, ela vai te levar a uma opressão, se você não tomar cuidado. E eu creio que eu passei por isso também, que a mente da gente fica sujeita a tantas coisas, verdade. né? A gente fica devagando. É a fragilidade mesmo. E eu fiz aquele tratamento do ECT, que é a eletroconvulsoterapia, aquilo foi muito ruim no meu caso, né? Com perda de memória e tudo. Mas eu sempre criei que o Senhor tinha um propósito, que eu ia ser curada. Eu acho que a primeira coisa para a gente ser curada é admitir que está doente. Claro. Né? E eu cria que esse momento ia chegar, e chegou mesmo. Né? O momento final assim, da minha cura, tem 3 anos, foi um tempo que eu passei na Estância Paraíso, fiquei 16 dias lá, com assistência psiquiátrica, psicológica, das pastoras, acompanhamento. E ali eu tive, assim, as pessoas me perguntam, o que aconteceu? O que você começou a pensar que você mudou? Eu falei, olha, eu não sei, foi algo sobrenatural. Amém. Quando eu voltei de lá, eu já comecei a me alimentar, porque quando eu fui para lá eu já não estava me alimentando, estava com dificuldade para engolir água, né? Então, lá eu já comecei um processo. Só de estar naquele lugar, eu não sei explicar, né? Eu sei que o Senhor sabe, eu comecei a melhorar, comecei a dormir, eu tinha um problema sério com sono, né? Então, houve um momento realmente que eu tive uma libertação desse processo, porque tantos anos assim, vocês imaginam como que devia estar a cabeça, né? Agora, uma coisa que eu falo, assim, que eu tinha que dar um testemunho pós-cura de depressão. E também eu sempre falava, quando eu for curado, os médicos vão atestar que eu fui curado. E lá na Estância, os médicos me atenderam, Elva, continua com a sua medicação, os médicos vão falar, pode parar. E isso aconteceu. Graças né? a minha Deus. psiquiatra, né, ela comprova mesmo que eu fui curada. Ela falou, isso é realmente um milagre. Graças a Deus, eu fui glória curada. a Deus. Agora, eu vejo assim, o pós-depressão, o pós-cura de depressão, eu vejo assim que hoje eu enfrento ainda assim, é uma expectativa das pessoas, né? Então, porque você acaba, as pessoas tendo você fica sendo desacreditada. As pessoas acham assim, a qualquer momento... Qualquer vai voltar. Então, se você queixa uma coisinha,
A pessoa já olha, será que é? Será que ela vai... E graças Não tem a Deus, direito de ficar triste nunca mais. Mas Assim? eu não, aquele sentimento que era horrível, eu não gosto... Nem, quando alguém fala com depressão, eu sei exatamente o que é. Nunca mais experimentei. Graças a Deus, Nunca glória mais, a Deus, glória a Deus. O Rick Warren, eu cito sempre isso, porque foi uma frase que marcou mesmo a minha vida. Ele fala, não desperdice a sua dor. A dor que você passou, o momento que você passou, Deus com certeza vai usar você para abençoar tantas outras pessoas. É para a glória dele. E glorificar o nome de Deus e falar, tem cura, tem esperança. Né? Então, você que está em casa assistindo a gente, que por um acaso está... Porque tem gente também que acaba... até vou já engatar essa pergunta para você. E quero ouvir a Terezinha, que a Terezinha falou que queria complementar, né, Terezinha? Isso. Eu estou correndo aqui, gente, porque o tempo está voando. Pode falar. O complemento é o seguinte, é relacionamento. Nós não podemos, porque esse caso aliás, depressivo, você quer ficar trancada num ambiente, vem na mente assim, eu podia ir em tal lugar ser assim, mas eu vou assim, não vou não. Não, eu quero ficar quieta aqui dentro de casa, não quero ver ninguém, não quero conversar com ninguém, sabe? E isso chegou a acontecer comigo, de eu falar que eu não ia para a igreja, porque eu trabalho lá com os pastores, inclusive o pastor Marcelo Evangelista, né? Do Ministério Eliezer, né? Na casa pastoral. E ali eu ficava assim, não vou não, mas dentro de mim, eu creio que é o Espírito Santo de Deus me impulsionava e eu ia. Então, nesse tempo, eu tive relacionamentos com pessoas ali, com os irmãos em Cristo, então isso me ajudou também muito, né? Graças com certeza, isso, o relacionamento, com certeza, nós não podemos fugir dessa situação de estar se relacionando com pessoas, né? Principalmente com os irmãos. Agora, existe aí de novo uma diferença. Ela tinha vontade, né? Mas escolhia não ir. Ela provavelmente não tinha nem a vontade, né? Então existe de novo uma diferença. Davi teve depressão, Elias teve a baixa anímica, né? Tanto é que ele fica na caverna recolhido, mas tem um momento que Deus falou, levanta, come e vamos embora porque tem mais coisas para fazer. Ele chegou ali com medo, né? E tem Saul, que tinha opressão. Verdade. Você lembra que ele pediu... saíam, né? Você lembra que ele pedia Davi para tocar, Deus habita entre louvores, né? Então, é verdade, com certeza. A gente teria tantas coisas mais ainda para falar, como as pessoas que... Tem tempo, Grazi? Quanto está o meu tempo aqui? Eu estou sem saber como é que está meu tempo. 1 minuto. A gente toca música. Gente, eu não perguntei tanta coisa ainda. Como os familiares têm que se comportar, né, para ajudar e não ficar pressionando, não ficar cobrando. Amor, acolher, aceitar, entender, não respeitar. Preconceito, pré-julgamento. Né? Amor, gente, acolher o outro na dor dele sem ficar questionando o porquê, pra quê. O tempo isso eu todo. encontrei lá na igreja com os irmãos em Cristo. Graças a Deus. Gente, eu tenho que terminar o programa, é isso. A música está tocando. Gente, muito obrigada. Deus abençoe. É um assunto realmente muito importante a gente falar. Você que está em casa assistindo a gente, uma coisa que eu ia perguntar para a Maria do Conceição, mas eu não tenho mais tempo, eu ia dizer que existem pessoas que às vezes, no fundo, curtem, né? A gente... Não é que curtem, tem mas... ganhos, né? Mas, exatamente, que não querem ser curadas totalmente. No fundo, elas... Então você... exatamente, né? Você é paparicado no momento da doença, seja essa ou outra, muitas outras doenças também. No fundo, a pessoa sabe que ela chama atenção, ela vai ser... Então, seja lá qual for o seu caso, entregue totalmente a sua dor, né, nas mãos de Deus, peça para que Ele te cure. E você que está ao redor de alguém que passa por esse momento, ame, como a Conceição falou, ame, respeite, né? Não acuse, não cobre, não fique procurando motivos. Amar é sempre a melhor solução, né? A palavra de Deus nos diz o tempo todo que o amor cobre multidões de pecados, que o amor sara, que o amor cura, é benigno, é paciente e que você tenha um fim de semana maravilhoso. Deus te abençoe muito. E lembrando, né, que semana passada o mundo perdeu um ator que está sendo comprovado aí que foi por suicídio, Robin Williams, um homem que tinha tudo.
mas ele não tinha paz, ele não tinha Jesus, né? E no caso dele, né, no caso aqui da Elva, graças a Deus, passa na cabeça, mas não acontece porque é aquela proteção mesmo de Deus, porque há um relacionamento com Deus, há uma aliança com Deus. Então faça uma aliança com Deus, o mais ele vai fazer por você.